O sistema educacional te programa para fracassar. Nesse vídeo você vai entender por que isso acontece, eu vou compartilhar com você o meu exemplo pessoal e eu vou te falar quais são as competências reais que você precisa adquirir caso você realmente queira se diferenciar no mundo moderno. E se você chegou até aqui, eu fico muito feliz, porque isso é um sinal de que você está pronto para ouvir tudo que eu tenho para te falar e para dar o próximo passo rumo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então vamos começar? Como eu falei, o sistema educacional te programa para fracassar. E o fato mais curioso é que leva um certo tempo até que a gente consiga perceber isso. E isso ocorre simplesmente porque a gente carece de outras realidades que possam ser usadas como comparação. Desde muito jovens nós somos ensinados que a gente precisa fazer o ensino fundamental, depois a gente precisa fazer o ensino médio, depois a gente precisa buscar uma especialização técnica ou um caminho acadêmico, e que depois que a gente tiver adquirido todos os diplomas possíveis, a gente vai estar preparado para a vida. Mas deixa eu te fazer uma revelação. Nem tudo o que te disseram que seria bom para você, de fato é. Nem tudo o que aparentemente foi criado com um objetivo nobre cumpre esse objetivo. E eu cometi o erro em primeira pessoa de achar que estava preparado para a vida. Eu fiz 2 faculdades, uma em administração de empresas e outra em ciências contábeis. Fiz um MBA em finanças corporativas e obtive também outras certificações. E eu posso afirmar, sendo bastante benevolente, que menos de 50% do conteúdo que eu adquiri lá foi transferido para o mundo real. Eu comecei a minha jornada no mercado de trabalho muito novo. Então, quando eu saía da sala de aula e eu encarava a realidade, eu percebia que as pessoas de sucesso ao meu redor tinham adquirido ou possuíam um conjunto de competências e habilidades que as tinham colocado naquela posição de sucesso, e que esse conjunto de competências e habilidades foi completamente ignorado, tinha sido completamente ignorado no meu processo de educação, ok? Então, o que é esse mundo real que eu disse que eu percebi? É muito simples, tá? E você com certeza vai se identificar porque esse é o mundo que a gente vive todos os dias. O mundo real, ele basicamente é composto por pessoas e grupos de pessoas, ou seja, indivíduos, sociedades com ou sem fins lucrativos e entidades governamentais, então pessoas e grupos de pessoas, que estão tentando ou buscando oferecer soluções e serviços para outras pessoas ou outros grupos de pessoas, em troca de algo, com o objetivo de receber algo em troca. Seja na forma de dinheiro, na forma de honra e reconhecimento, seja na forma de favores, ou seja na forma de, por exemplo, um outro produto ou serviço em troca, certo? Então, esse é o mundo real. Empresas que vendem produtos em troca de dinheiro, ou, por exemplo, um político que aprova um projeto de lei de um outro político, porque ele tem a expectativa que no futuro esse político vai aprovar um projeto de lei que ele está preparando hoje. Ou empresas, por exemplo, entidades sem fins lucrativos que apoiam uma determinada causa e em troca desse apoio eles recebem reconhecimento, status da comunidade e da sociedade. Então esse é o mundo que a gente vive. E não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, certo? Basta que a gente viva, porque a gente está realmente envolvido por essas transações 24 horas do nosso dia, ok? Então, seria de se esperar que, se esse é o mundo onde a gente vive, o conjunto de competências-chave de um programa de ensino deveria ser direcionado para, adivinhe se for capaz, preparar um ser humano para que ele pudesse entender as necessidades de um outro ser humano, de modo a facilitar essas interações entre esses seres humanos,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos os participantes dessa sociedade. Agora, responda com sinceridade essa pergunta. Você acha que é assim que a gente está sendo formado? Obviamente que não, certo? Então, a pergunta natural que surge nesse momento é a seguinte: por que existe, então, esse descasamento gigantesco entre o mundo teórico, para o qual eu e você fomos preparados, e para o mundo prático ou mundo real? E a resposta é muito simples. Esse descasamento existe porque o sistema educacional não foi idealizado para formar pensadores. O sistema educacional moderno foi idealizado para formar peças de reposição, para formar matéria-prima, para abastecer o sistema vigente e para garantir que esse sistema se perpetue. Okay? Durante a minha jornada de mais de 15 anos no mundo corporativo, eu trabalhei em diversas multinacionais e também com diversos tipos de projetos, como projetos de M&A, valuation, modelagem de negócios e estratégia. E depois de ter concretizado mais de R$ 1 bilhão em transações e projetos dos mais diferentes segmentos e indústrias, eu precisei aprender sozinho qual era o conjunto de competências-chave que eu precisava adquirir para continuar me desenvolvendo, tanto como pessoa quanto como profissional. E eu descobri, então, 4 competências-chave que mudaram completamente o jogo para mim. E a notícia boa é que eu vou abrir para você hoje quais são essas 4 competências-chave, para que você não precise perder o tempo que eu perdi para entender isso, ok? E eu te garanto que se você aprender essas 4 coisas, você vai se destacar em qualquer caminho que você escolha seguir, ok? Então essas competências são leitura humana, leitura de valor, pensamento estratégico e a quarta eu chamo de autonomia tecnológica. Fica tranquilo que eu vou explicar cada uma delas agora, eu vou detalhar e vai ficar bem claro para você, ok? Então, primeiro, leitura humana. O que é leitura humana? Leitura humana diz respeito à capacidade de um ser humano de entender um outro ser humano no nível micro e, em última instância, de entender as necessidades da sociedade como um todo. Então, no nível micro, a capacidade de entender as necessidades do ser humano. No nível macro, a capacidade de entender as necessidades da sociedade. A leitura humana também diz respeito à capacidade de comunicação com eficiência, efetividade, com impacto, com eficácia. E essa comunicação ela pode ser tanto oral quanto escrita. E o objetivo dessa comunicação é vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço ou vender a si mesmo. Okay? E das 4 competências-chave, eu acredito que essa é a competência mais importante. Tá? E, infelizmente, essa é uma competência que ela é ensinada hoje principalmente para os profissionais de vendas e marketing. Então, eles entendem muito bem como o ser humano funciona. Você não. É por isso que você está o tempo todo sendo convencido que você precisa comprar coisas que você nem sabia que precisava. Ok? Então, a gente vai agora para a nossa segunda competência-chave, que é o que eu chamo de leitura de valor. O que é a leitura de valor? Leitura de valor nada mais é do que a capacidade de mensurar o valor intrínseco de ativos, negócios e projetos, com o objetivo de conseguir decidir estrategicamente onde alocar recursos escassos, como tempo e capital. Você sabe que os nossos recursos são escassos, certo? Eles não são infinitos. E tempo e capital são 2 dos nossos principais recursos disponíveis. Logo, se a gente tiver a capacidade de conseguir entender onde alocar esses recursos de modo a maximizar o valor que esses recursos podem nos propiciar, tanto para nós quanto para a sociedade como um todo,
Essa é uma competência extremamente importante, certo? E mesmo que você preste atenção nisso ou não, a gente está o tempo todo lidando com isso, gerenciamento de recursos e decisão de alocação de recursos, como tempo e capital na nossa vida. Mas infelizmente essa é uma competência que hoje ela é ensinada principalmente para profissionais da área de finanças e mais especificamente falando para profissionais que querem focar em atuar em bancos de investimento ou boutiques de investimento, por exemplo. Mas se o cidadão comum, por exemplo, tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, ele seria capaz de, por exemplo, conseguir identificar quando que é o melhor momento para trocar de emprego, iniciar um novo negócio ou investir em um projeto pessoal, por exemplo. E então, mais uma vez, apesar de ser uma competência fundamental, infelizmente é algo que poucos têm acesso. Tá? A terceira competência é pensamento estratégico. O que é pensamento estratégico? Pensamento estratégico é o conhecimento que visa te posicionar de modo a maximizar as suas chances de sucesso no longo prazo dentro de um jogo que você esteja participando, seja ele qual for. Pode ser um contexto de negócio ou até, por exemplo, um conflito geopolítico. Okay? Então, pensamento estratégico nada mais é do que um conjunto de ferramentas que te permite entender o contexto do jogo que você está jogando, quem são os jogadores, quais são os interesses envolvidos nesse jogo. Pensamento estratégico também te ajuda a solucionar problemas complexos e a desenvolver uma capacidade de massa crítica, ok? E se você tiver disposto a aprender esse conjunto de competências, esteja pronto, esteja disposto a gastar economias de uma vida inteira para pagar, por exemplo, por um MBA executivo que pode te trazer esse tipo de conhecimento em um certo grau. Se for fora do Brasil, melhor ainda, você vai gastar economias de 2 vidas, não de uma, certo? E por que então que esse tipo de conhecimento é tão difícil de ser acessado pelo cidadão comum? Porque não é interessante. Não é interessante que pessoas comuns desenvolvam esse tipo de massa crítica, porque isso vai te permitir criar a capacidade de fazer perguntas complexas e perguntas desconfortáveis. E ninguém quer que você faça isso, certo? Por fim, a gente tem a quarta competência, que eu chamo de autonomia tecnológica. Mas é muito simples, tá? Apesar do nome sugerir que não é. Autonomia tecnológica nada mais é do que a capacidade de usar a tecnologia que tiver disponível em algum momento do tempo e do espaço para criar, estruturar, amplificar ou escalar uma solução que você queira fornecer ao mundo ou à sociedade. Ou até a um cliente interno, como uma empresa, se você for um funcionário de uma empresa, por exemplo. Okay? Então, eu vou dar um exemplo. Um professor de matemática que monetiza, ao invés de monetizar o seu conhecimento oferecendo uma aula particular para um aluno, ele pode fazer uso de uma ferramenta digital para dar essa mesma aula para centenas de milhares de pessoas, certo? Então, dessa forma, ele fez uso de uma ferramenta digital para escalar e alavancar a solução, o conhecimento que ele tinha para oferecer para a sociedade. Assim, ele pode atingir mais pessoas e causar uma transformação maior por meio do conhecimento que ele possui. Esse é um exemplo. E esse tipo de competência, a gente geralmente acha que é responsabilidade dos marqueteiros digitais, ou do pessoal de TI, ou do pessoal, sei lá, de desenvolvimento de software, certo? E tá tudo certo, a gente não precisa, eu não estou dizendo aqui que a gente precisa se tornar especialista em tudo, até porque é impossível. Mas, minimamente, estar aberto para entender como que a tecnologia pode fazer com que o processo ou a solução que eu tenha para oferecer se torne mais
fluido, né? Como que o processo ele possa se tornar mais simples, mais fluido e como que eu posso me tornar mais competitivo. Isso é de fato uma competência extremamente importante nos dias de hoje. Principalmente, é extremamente importante para todo mundo, mas principalmente para quem pretende empreender no mundo digital, porque o ambiente é extremamente competitivo, certo? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso que eu estou compartilhando com você? Eu quero trazer a tua atenção para o fato de que as principais competências que realmente podem te colocar numa posição de diferenciação, ou elas estão muito nichadas em programas de especialização, ou elas são tratadas como um conhecimento premium, que pouquíssimas pessoas, infelizmente, têm acesso. Tá? O que acontece basicamente é o seguinte: o sistema educacional dá um prego e um martelo para todo mundo, e a vida nos pede para consertar foguete, ok? É isso o que acontece. E a gente depois ainda se pergunta por que a educação do nosso país não avança, certo? Sendo que bilhões de reais são injetados todos os anos para fomentar essa pauta. E a resposta é essa: o nosso sistema educacional não avança, a educação do nosso país não avança porque esses recursos estão sendo investidos em um sistema ou em uma máquina de diplomação em massa, não em uma máquina de educação. Okay? Enquanto isso, a educação que realmente tem o poder de transformar o cenário econômico de um país continua sendo, infelizmente, um artigo de luxo. Okay? Tiago, mas a inteligência artificial está avançando, está vindo, logo logo tudo vai ficar uma maravilha, vai ser tudo automatizado, a gente não vai precisar fazer mais nada, a gente não vai precisar nem mais pensar. Não seja ingênuo. A inteligência artificial tem primariamente a capacidade de amplificar e escalar o que já existe. Além de trazer uma série de outros problemas, obviamente, mas que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas a verdade é que se a gente estiver correndo atrás do rabo enquanto cidadãos e profissionais, a inteligência artificial só vai fazer com que a gente corra mais rápido, ok? E desenvolver inteligência humana vai ser cada vez mais importante em uma sociedade dominada pela inteligência artificial, ok? Então, ter entendido as competências que realmente tinham a capacidade de me colocar numa posição diferenciada, isso me proporcionou um nível de independência, de liberdade, de autonomia que eu jamais podia ter imaginado antes. Hoje eu escolho o que fazer e quando fazer. Hoje eu escolho com quem me associar e com quem crescer. E eu quero que outras pessoas possam sentir isso que eu sinto hoje. E é por isso que esse projeto nasceu. O meu objetivo é compartilhar o conhecimento e a experiência que eu adquiri ao longo desses mais de 15 anos de carreira com você, para te ajudar a desenvolver essa capacidade de pensamento crítico, desenvolver as ferramentas necessárias para que você também possa construir o seu currículo. Porque, infelizmente, o currículo não é padrão, né? A vida é muito mais complexa do que isso e cada um de nós tem que ter essa capacidade de entender qual é o próximo passo que a gente precisa dar rumo ao nosso desenvolvimento. Meu objetivo aqui é te dar as ferramentas necessárias, compartilhar minha experiência com você, para que você também possa alcançar essa autonomia e essa diferenciação na era, né, nessa fase que a gente está entrando. Uma fase onde ser humano, no sentido mais profundo da palavra, na minha opinião, é a forma mais eficaz que a gente pode ter para, de fato, alcançar essa diferenciação. Por mais contra-intuitivo que isso possa parecer. Okay? Então, eu acredito que todos aqueles que pretendem se diferenciar precisam assumir responsabilidade sobre o próprio desenvolvimento,
sobre a própria evolução, ao invés de esperar que uma entidade mágica vai fazer isso por nós. E o meu objetivo aqui é tentar te ajudar a fazer isso. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta, considere se inscrever no canal para que a gente possa trilhar esse caminho juntos. E outra coisa que eu vou te pedir é, comenta aqui embaixo de todas essas competências que a gente discutiu aqui, qual ou quais dessas competências-chave você gostaria que eu explorasse mais nesse primeiro momento? Qual delas te interessa mais? Porque o meu objetivo é compartilhar o meu conhecimento, mas naturalmente a coisa mais importante é que existam pessoas que estão se beneficiando, certo? Disso. Então, se você deixar o seu comentário, isso vai me ajudar a padronizar e a direcionar, na verdade, o conteúdo para que a gente consiga construir isso juntos, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Nos vemos em breve e continue evoluindo.